E até aquele momento, o John era mais o frontman. Sim. Então ele ficava um pouco triste. E ele ficava usando drogas e ficava na parte de cima do estúdio do telhado. Eu acho que naquela época eles já gravavam no Abbey Road. Não era todo dia, assim. Não era todo dia, mas de vez em quando. Então... Eu até fico meio assim de falar de história dos Beatles com você, que eu estou falando com um dos caras mais entendidos que eu conheço. Mas eu sempre vou, pesquiso, vejo a veracidade pra ver se a pessoa tá falando abobrinha ou a verdade. Aliás, falando sobre mitos e verdades sobre os Beatles, eu queria começar com um. Vamos começar leve, depois a gente vai pros polêmicos. O leve eu vi que a primeira música que o George Harrison participou ativamente da criação dela nos Beatles, se eu não me engano, é Don't Bother Me. Só esqueci de qual álbum é Don't Bother Me. Eu acho que é do segundo? Do With the Beatles. Boa. E tem um amigo meu que gosta muito dos Beatles também. Aliás, a gente ficou até assistindo daquele documentário da Netflix. Da Netflix não, da Disney Plus. Sim. E eu falei, cara, isso daqui é só pra quem é fã. Isso daqui deve ser alguma coisa que tá aqui na Disney que tem baixa visualização. Porque você não consegue ficar 2, 3 horas vendo os caras ensaiando, criando, se você não gosta deles. Tem que gostar muito. E aí ele falou assim pra mim, pô, legal aquela música que o Ringo fez, With a Little Help from My Friends. Eu falei pra ele, não, na verdade, quem fez essa música foi o John e o Paul. Agora, quero ver se a minha história é verídica, vamos ver. O Paul, ele tava muito à frente dos Beatles no Sgt. Pepper's. E até aquele momento, o John era mais o frontman. Sim. Então ele ficava um pouco triste. E ele ficava usando drogas e ficava na parte de cima do estúdio do telhado. Eu acho que naquela época eles já gravavam no Abbey Road. Não era todo dia, assim. Não era todo dia, mas de vez em quando ele ficava lá. E sendo que ficava um pessoal do estúdio com medo de ele acabar caindo, né, sem querer, e morrer. E teve um dia que o John falou assim, o Paul falou pro John, vem aqui, eu vou te levar pra casa hoje. E aí os dois acabam usando algumas coisas lá juntos, e por isso que tem até uma parte da música que fala I get high with a little help from my friends. Pessoal, a palavra high significa alto, né? Algo alto só. Só que high também é uma expressão pra estar chapado, vamos dizer drogado, assim. né? Então, I get high with a little help from my friends, né? Eu fico doido com a ajuda dos meus amigos. Então, na verdade, a música é dos dois, do John e do Paul, e foi cantada pelo Ringo. Então é assim, ó, tem duas histórias diferentes dessa daí. Uma é que o Paul estava na casa dele e ele precisava ir para o estúdio e tinha que levar uma música para o Ringo, tá? O John não estava, uma das histórias. E aí ele acabou fazendo a música praticamente inteira, né? E aí ele levou para o estúdio, e quando ele chegou no estúdio ele foi mostrar para o John, e aí ele e o John acertaram a melodia e a letra lá no estúdio Abbey Road, não foi na casa do Paul, tá? E tem uma outra que caramba, eu esqueci o nome dele, o Taylor lá, como que é? Tava junto com o Paul, e quando o Paul fez a letra, e ele acabou ajudando o Paul em algumas coisas, alguns trechos e tal. E aí depois o Paul levou, né? Na verdade, o John realmente não foi, pelas histórias que eu sei, o John não foi para a casa do Paul, ele ficou lá no estúdio, tá? Mas foi isso, foi assim, essa música, ela é mais a cara do Paul mesmo, se você for prestar atenção, né? O John, eu acho que o John tem muito a ver com o middleweight da música, né? Do you need anybody, né? Eu acho que é mais isso, a parte que o John colaborou na música, né? Mas é isso, porque era uma época que, assim, eles já não estavam tão unidos, né? Sentava e fazia música junto. Um fazia um pedaço, outro fazia outro. Um chegava com uma ideia, o outro chegava com outra. Aí o Paul chegava lá, mostrava, assim. O John olhava e falava assim, pô, a melodia é legal, mas a letra é um lixo, vamos refazer, né? Que é uma coisa que o Paul reclama até hoje, né? Porque ele faz umas músicas, às vezes, e ele faz qualquer coisa da letra, aí o pessoal olha e fala, nossa, que legal, que fantástica, que maravilhosa. Ele fala assim, puta, que saudade do John Lennon, né?
Ele olhava isso e falava assim, que lixo, vamos refazer, né? Ele fala, ninguém tem coragem de olhar para mim e falar, pô, que lixo essa letra, vamos refazer, né? Então, eles estavam mais ou menos nesse embalo aí, né? Ou seja, nós não sabemos qual que é a história verídica. Porque tem de 2 a 3 versões. Quer dizer, tem as duas que você falou e a que eu falei. né? Tem... Pode ter alguma que pode parecer assim, mais com a verdade. assim, Pode ser um pouco dos 3 também, né? pode ser um pouco de cada. Mas eu acho assim que essas histórias assim que existem, é muito assim, um conta isso, outro conta aquilo, não sei o que e tal. Para mim, o importante é o seguinte, a música existe. Sabe? Então, Exatamente. se foi o Paul, se foi o John, se foi os dois juntos, sabe? O importante é que a música tá lá e tá lendo uma carta, né? Sabe? Eu não entro mais nessas polêmicas. Antigamente eu brigava, não sei o que. Hoje em dia... Eu não brigo, mas eu entro pela discussão saudável. Tipo, mano, Sim. será que foi assim? Será que não foi? Então eu gosto de ficar criando teorias. Mas não do nada, né? Eu gosto de, eu ouvi tal cara que, na verdade, conversou com eles, ou fez uma entrevista, ou li tal livro, e nesse livro, o John Paul, alguém dos Beatles relatou isso. Aliás, uma outra fake que até hoje é muito polêmica é se o Paul McCartney morreu ou não no acidente. E aí, gostou desse corte? Aqui no podcast Exchange Pass trazemos pessoas que têm experiências internacionais em diversos países. Então, se você que está em dúvida entre fazer intercâmbio, qual país ir, inclusive o inglês para o mercado de trabalho, é aqui que você vai ter toda essa informação. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem se transformar com a gente no Exchange Pass. Até a próxima.